Fala galerinha, beleza? Professor Rude aqui de novo. Bom, dessa vez eu resolvi gravar um vídeo um pouco diferente, né? Eu tô fazendo os vídeos agora usando desenhos, tá? Eu mesmo tô fazendo os desenhos, porque senão eu ia gastar muito tempo e tinta na lousa, tá? Então, espero que vocês gostem, fiz com carinho e hoje eu vou usar aqui folha e tinta para mostrar para vocês a reprodução dos quinidários, tá? Primeiro vamos lembrar quem são esses carinhos, os quinidários. Os quinidários formam um grupo de animais radiais, ok? Animais radiais são aqueles animais que apresentam uma simetria chamada de simetria radial. Lembra-se muito uma circunferência, tá? Bom, o que acontece? Os animais eles são conhecidos como diblásticos, radiais diblásticos, tá? O corpo deles é montado a partir de dois tecidos. Os tecidos que formam o corpo do animal têm origem embrionária ectodérmica e endodérmica, beleza? São animais aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada, embora a maioria das espécies habite água salgada, são marinhos, ok? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó, como as anêmonas, que formam os corais, as águas vivas, né, que costumam causar acidentes aí com os banhistas, as caravelas portuguesas, né, disse para vocês na aula anterior que isso aqui é uma colônia flutuante, tá, é levada pela ação do vento e das marés, tudo bem? Bom, antes da gente falar da reprodução propriamente dita, é interessante a gente lembrar um pouco sobre classificação, ok? Um minutinho. Quando se trata de classificação, moçada, olha só, os quinidários, né, formam um filo animal, tudo bem? E esse filo animal é dividido em grupos. No sistema tradicional, esses grupos poderiam ser chamados de classes. Eu prefiro chamá-los de táxons, tá? Esse termo táxon está sendo mais usado hoje em dia na biologia. Então, os principais táxons estão aqui, ó. Hidrozoa, tá? Os animais que fazem parte desse táxon vão ser chamados de hidrozoários. Cifozoa, os animais que fazem parte desse táxon vão ser chamados de cifozoários. Antozoa, os animais que fazem parte desse táxon vão ser chamados de antozoários, tá? Bom, vamos para os exemplos. Aqui, dentro do grupo dos hidrozoa, nós temos as hidras, tá? As caravelas, e um outro animalzinho que eu vou detalhar a reprodução com vocês, chamado de obélia, tudo bem? Esses animais em conjunto são os hidrozoários. Cifozoa, a gente tem as águas vivas, tá? Principalmente as águas vivas, como exemplo as aurélias. E antozoários, a gente tem como principal exemplo as anêmonas, tá? Ou os outros quinidários capazes de formar corais, ou os recifes coralinos, ok? Então, esses são os grupos principais dos quinidários. Bom, quando a gente fala dos quinidários, é bom lembrar que existem duas formas corporais, lembra? A gente chama isso de polimorfismo. Existe a forma fixa, conhecida como pólipo, e a forma livre natante, conhecida como medusa, tá? Bom, aqui dentro desse grupo, ó, dos hidrozoários e dos cifozoários, você vai encontrar as duas formas, a forma de pólipo e a forma de medusa. Já os antozoários não apresentam a forma medusoide, eles não têm forma livre. Todos os antozoários, eles são animais fixos, são pólipos, tá? Até coloquei um aviso aqui para vocês, depois vocês copiem isso aqui, por favor, tá? Se vocês estiverem copiando as aulas. Ok? Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos começar agora a falar da reprodução. Coloquei aqui um desenho para explicar isso para vocês. Bom, basicamente funciona assim, moçada. Os quinidários se reproduzem assexuadamente. A grande maioria deles pratica reprodução assexuada. É uma reprodução barata, é uma reprodução rápida, não envolve parceiros sexuais, repovoa rapidamente o ambiente. Todo mundo entendeu? Existe também reprodução sexuada. Eu vou detalhar isso no próximo desenho com vocês, mas vamos lá. Eu coloquei aqui uma hidra para vocês entenderem isso melhor. As hidras são quinidários de água doce, tá? São encontrados em rios, lagos. E olha só, eu usei a cor verde, tá vendo? Por que eu usei a cor verde? Porque esses quinidários, eles se associam com algas verdes, tá? As algas verdes ocupam espaços no corpo desse animal e acontece aqui uma relação de mutualismo, tá? As duas partes saem ganhando. Como assim, professor, as duas partes saem ganhando? As algas produzem glicose durante a fotossíntese e oferecem essa glicose para os quinidários, as hidras. Em contrapartida, as hidras oferecem gás carbônico proveniente da respiração e também oferecem abrigo dentro dos seus corpos. Então é uma associação mais, tá? Uma associação ecológica das boas. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Tá vendo que essa hidra aqui, ó, tá saudável, bonitinha, e aqui na superfície do corpo ela montou uma bolinha? Essa bolinha a biologia chama de broto, tá? Isso aqui é uma massa de células. São células indiferenciadas, viu, moçada? Células tronco. O que vai acontecer? Segue a seta, ó. O broto se desenvolve uma nova hidra, geneticamente idêntica à anterior. Essa nova hidra aqui, pessoal, que é um clone da anterior, ela pode permanecer unida à hidra mãe ou ela pode se desprender e viver por conta própria, como está acontecendo aqui. Se ela permanecer unida à hidra mãe, forma-se uma colônia. Lembra? Colônias são indivíduos unidos fisicamente. Se ela se desprender e viver por conta própria, ela vai crescer, amadurecer e se reproduzir, ou sexualmente ou assexuadamente. Esse tipo de mecanismo reprodutivo aqui, a gente chama de brotamento, tá? Então trata-se de uma reprodução assexuada por
brotamento. Muito importante, muito utilizado dentro do grupo dos quinidários. Ok? Agora vamos para uma reprodução um pouco mais interessante, mais detalhada. Saca só. Olha esse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Tchan, bem detalhado, não é? O que vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo o ciclo reprodutivo de um quinidário de água salgada. Esse quinidário é conhecido como obélia, tá? Na verdade, as obélias são colônias, tá? O que significa colônia, mais uma vez? São indivíduos unidos fisicamente. Dá uma olhada aqui para você ver nessa parte do desenho. Isso aqui que você está vendo é uma colônia conhecida como obélia, tá? Aqui na colônia você vai ver vários pólipos, ou seja, indivíduos fixos, tá? É a forma fixa. Então isso aqui é um pólipo colonial. Melhorando a explicação, é uma colônia formada por vários pólipos. Bom, dois se destacam aqui, tá? Esse aqui, ó, grandão, com os tentáculos abertos. Ora os tentáculos estão expostos, ora eles estão retraídos. Esse pólipo aqui é um pólipo nutridor. O que significa isso? Ele é responsável por aprisionar alimento e alimentar toda a colônia. Já esse outro pólipo aqui, ó, parece uma bolinha, esse aqui é o pólipo reprodutor. Como assim, professor, pólipo reprodutor? Esse pólipo aqui tem células especiais aqui que se reproduzem, tá? Tá vendo esses pontinhos aqui dentro? Isso aqui são massas de células, são brotos. E você já sabe que broto vai formar um novo indivíduo por um processo chamado de brotamento. Então, essa parte aqui, ó, o pólipo reprodutor, monta brotos, tá? Que por brotamento vão formar novos indivíduos. É um tipo de reprodução assexuada. Acompanha a seta aqui para você ver, ó. Os brotinhos vão ser liberados, formando essas estruturas aqui, ó, que estão nadando de cabeça para baixo, tá vendo aí? Isso aqui é uma jovem medusa. Observa aí para você ver, ó. Ela vai crescer mais um pouco, até alcançar a maturidade sexual. Olha aí. Então, por brotamento, o pólipo reprodutor produziu medusas. E medusas são formas livres, nadam livremente, tá? Só para quem gosta de detalhes, bora lá. A colônia conhecida como obélia, ela deve ter, no máximo, 3 centímetros de comprimento. É bem pequena, mas é muito ramificada, tá vendo? Tem vários pontos aqui de ramificação. Já as medusas que são fabricadas por brotamento podem alcançar até 25 centímetros, são bem maiores, né? Vivem um tempo necessário para realizar a próxima fase da reprodução e depois elas morrem, ok? Então vamos mais uma vez. O pólipo reprodutor produziu por brotamento medusas. Essas medusas cresceram e alcançam a maturidade sexual. Acompanhando aqui, ó, meu desenho, imagina que essa medusa seja uma medusa feminina. Ela vai nadar até encontrar um parceiro sexual. Coloquei aqui a medusa roxa, que está representando uma medusa masculina. Elas vão nadar juntos e vão liberar na água os seus o quê? Gametas. Tá vendo aí? Pessoal, se eu falei gametas, agora a gente está lidando com outra forma de reprodução, tá? Essa reprodução a gente vai chamá-la de fecundação. E se você prestar atenção, olha só, os gametas estão se encontrando fora dos corpos das medusas. Então é uma fecundação externa, tá? Fecundação externa vai formar uma célula conhecida como ovo. Tá? Lembra que a fecundação ela é um mecanismo que aumenta a variabilidade genética entre os componentes de uma população. Tá bom? Então, fecundou, formou o ovo. O ovo produzido por essa fecundação é um ovo que tem pouca gema. A gente estudou esse ovo lá na aula de embriologia. É um ovo conhecido como ovo oligolécito. Tá? Oligolécito quer dizer pouca gema. O que esse ovo faz? Ele rapidamente dá origem a uma larva. Tá? Larvas, pessoal, são estágios animais em que ela consegue nadar, se locomover e buscar alimento, ela consegue se nutrir, ok? Então o que vai acontecer? A larva, ela vai nadar, se movimentar, se nutrir, até alcançar a quantidade necessária de energia para sofrer transformação, que a gente chama de metamorfose. Para se movimentar, essa larva conta com essas projeçõezinhas aqui que lembram pelinhos, tá vendo? Essas projeçõezinhas que lembram pelinhos aqui são cílios. Então isso aqui é uma larva ciliada. Essa larva ficou conhecida na biologia como larva plânula, porque ela tem um achatamento, tá? Ela é achatadinha e ela se locomove com cílios. Quando a larva plânula se alimentar o necessário, adquirir energia, ela vai buscar um lugar apropriado e vai sofrer metamorfose. Ao sofrer metamorfose, ela vai se transformar num novo pólipo colonial. Esse novo pólipo colonial vai crescer, montar os seus componentes. Lembra que os principais são pólipo nutridor e pólipo reprodutor. E vai começar tudo outra vez. Bom, vamos para os detalhes agora, hein? Perceba que a forma fixa formou formas livres. De que maneira? Assexuadamente por brotamento. Já as formas livres formaram novas formas fixas por fecundação. Ok? Mais uma vez, formas fixas formam formas livres por brotamento, reprodução assexuada. Formas livres produzem formas fixas
por fecundação, reprodução sexuada, essa alternância entre forma fixa e forma livre, tá? Nós conhecemos esta alternância por metagênese ou alternância de gerações. E a obelia foi o exemplo que eu usei para mostrar isso para vocês. Então, os quinidários podem se reproduzir, resumindo a aula, de forma assexuada, principalmente por brotamento, e de forma sexuada por fecundação. E algumas espécies conseguem transitar da forma fixa para a forma livre e da forma livre para a forma fixa. A gente chama esse processo de metagênese, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tá? Prometo que eu vou melhorando os desenhos para vocês. Se precisarem de fotografia desses desenhos, é só me chamar que eu mando para vocês. Tchau!